Pai Senhor, jovens, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, que estejam todos se cuidando aí, né, durante essa pandemia. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né, com essa ideia que o irmão Lucas teve de estar gravando as aulas, estar repassando para os irmãos para que esse trabalho não pare. Espero que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam estudando, né, continuando lendo a Palavra de Deus. A nossa lição, ela tá baseada em Josué, né, como nós falamos quando começamos, damos inícios, né, às aulas. E hoje nós falaremos sobre a lição 4, né, que fala sobre vencendo os obstáculos. Na lição anterior, na lição 3, o irmão Renan trouxe falando sobre os preparativos, né, quando Josué mandou os espias para a Terra Prometida para saber o que tinha lá, para conhecer o território, né. Hoje nós veremos mais sobre a travessia deles no Rio Jordão, né, sobre a caminhada para a Terra Prometida, né. Josué já estava ali, já tinha preparado o terreno, né, já tinha conhecido, né, tendo notícias ali de como que era aquela terra, né, quando ele enviou os espias, e agora ele estava preparando o povo para mandar para lá. Nessa situação agora, o povo se encontra em algo complicado, né, porque eles estão em caminho à Terra Prometida, só que eles se deparam com o Rio Jordão ali, né, então eles se deparam com um obstáculo. Então aqui a gente vê que Deus ele fez uma promessa 40 anos atrás para o povo de Israel, e não se cumpriu no tempo de Moisés, né? Mas Deus, ele pela sua bondade, permitiu que se cumprisse no tempo de Josué. E ali o povo está se preparando, está andando, está a caminho, só que eles se deparam com o Rio Jordão. E ele é um problema para eles poderem atravessar, né? Como é que eles vão passar por aquele rio? Sendo que são pessoas totalmente diferentes, é uma geração totalmente diferente da geração de Moisés, né? Eles estavam meio acanhados, né? E agora, Josué, como é que a gente vai fazer, né? Muitas vezes na nossa vida é assim, Deus ele nos faz uma promessa, nós acreditamos, colocamos a nossa fé, mas muitas vezes aparece um obstáculo na nossa vida, né? Um obstáculo muitas vezes que é permissão de Deus, ou que ele permite realmente que o inimigo coloque aquilo na nossa vida para ele nos testar, né? Digamos que nos testar, para ele ver como é que nós agimos diante daquilo, se nós realmente acreditamos na promessa dele ou se nós realmente deixamos o medo tomar conta de nós, né? A gente vai entrar aqui agora no primeiro ponto, né, que fala sobre a atravessando o Jordão. O primeiro subponto, ele vai falar sobre um dia marcante, né? No dia 10 de Abib, aconteceu a saída do povo de Israel, né, do Egito, né, a libertação do povo de Israel do Egito. E aquilo foi um dia marcado, né, e ficou marcado para eles. E o Senhor estabeleceu, após, né, essa saída do povo do Egito, durante a caminhada deles no deserto, Deus estabeleceu que no mesmo dia 10 de Abib seria comemorada a Páscoa, né? E 40 anos depois, após a morte de Moisés, após uma nova geração, né, do povo de Israel, o Senhor ele é tão detalhista, ele é tão perfeito que a entrada do povo da Terra Prometida ele acontece no mesmo dia que a saída do povo do Egito e a comemoração da Páscoa, né? Pra gente ver o quanto Deus ele é detalhista nas coisas, né? Ele não deixa passar nada em branco, né? Ele realmente queria marcar aquilo pro povo de Israel, pra ele mostrar realmente que Deus é Deus na vida deles, né? E isso também aponta para uma coisa mais importante ainda, maior do que a entrada do povo de Israel na Canaã, né? Isso aponta principalmente para a cruz do Calvário, né? Aponta realmente pro maior propósito de Deus aqui na Terra, que foi a morte de Jesus Cristo. Então a gente vê que Deus ele é realmente maravilhoso e que ele realmente não deixa passar nada, né? Tudo que ele faz em frente à promessa sempre teve, pro povo de Israel, tudo que ele prometeu sempre teve um objetivo maior, um apontamento maior, que era pro Calvário de Cristo. O segundo subponto vai falar sobre a arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Durante todo o caminho do povo de Israel no deserto, né, Deus ele guiava pela coluna de fogo, pela nuvem, né? E só que agora, durante essa travessia, né, durante essa caminhada para a Terra Prometida, né, para Canaã, Deus ele estabelece que seja colocada a arca, né? Que a arca do concerto ela vai como guia para o povo de Israel, né? Então Josué estabelece que as pessoas, né, que os sacerdotes vão na frente com a arca, né? Para que seja feito o apontamento ali, né? Para que eles estejam guiando ali, né? Mostrando que a presença de Deus está na frente de qualquer coisa e que é a presença de Deus que tem que guiar o povo de Deus, né? Então, naquele momento, a arca do concerto estando à frente do povo de Israel, estava mostrando que a presença de Deus estava à frente de qualquer coisa e era a presença de Deus que estava guiando o povo ali para aquele caminho. O terceiro ponto, e é um ponto que eu acho muito importante, vai falar sobre a providência mais importante para a conquista da Terra Prometida. Deus, ele prometeu, né? O Senhor, ele nos promete muitas coisas, né? O Senhor, ele nos faz promessas, não porque nós somos merecedores, mas porque ele é realmente fiel.
E o Senhor prometeu para o povo de Israel, né, que daria a terra prometida para eles há muitos anos atrás. E aqui, quando Deus ele fala para Josué, né, ele pede uma certa atitude do povo de Israel para que isso possa acontecer. Então Josué ele chega no povo e fala assim: olha, vocês querem ter a terra prometida? Deus ele prometeu que nós iríamos entrar, só que a gente tem uma condição: santifica, porque o Senhor fará maravilha no meio de nós. Então muitas vezes nós temos que dar um passo também, né? O Senhor ele nos faz a promessa, mas ele também quer que nós demos um passo, entendeu? As coisas muitas vezes não vai cair do céu, não será tão fácil assim, então nós temos que dar um passo. O Senhor nos fez a promessa, sim, ele nos fez a promessa, ele é fiel para cumprir, eu não tenho dúvida disso, mas nós temos que dar nosso passo também. Então Josué fala para o povo de Israel ali, ó, santifica. A gente vai ter a terra, mas nós precisamos dar o passo primeiro, nós precisamos nos santificar primeiramente. Assim que nós nos santificarmos, se nós estivermos realmente em dia com o Senhor, nós estivermos realmente santificados para receber essa promessa, o Senhor ele fará maravilha no meio de nós. Então não tenho dúvida disso. Então muitas vezes na nossa vida é assim também. Nós estamos aqui, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me fez uma promessa, mas não está cumprindo. Será que a gente deu o primeiro passo? Será que a gente está em dia com o Senhor? Será que nós estamos nos santificando cada vez mais? É claro que nós não temos que fazer isso em busca de algo em troca, né? E sim para a nossa vida espiritual. Mas é importante que nós sempre demos o primeiro passo também, né? O Senhor, ele nos faz a promessa, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Então, é realmente importante isso. E uma coisa que é muito importante é que Josué ele fala que não seria possível apresentar-se, né, durante a peleja se o povo não estivesse santificado, se o povo não estivesse preparado, né? Então, como é que a gente vai ganhar a guerra, né, que nos encontra lá na frente? Como é que nós vamos vencer a peleja se nós não estivermos preparados, né? Porque nós podemos seguir sem preparação nenhuma, mas quando nós chegarmos diante da nossa promessa e a gente tiver que pelejar por ela, né, como é que a gente vai pelejar se a gente não está preparado? Né? Então ali foi uma coisa realmente muito importante que Josué repassou àquele povo, né? Santifica, porque o Senhor fará maravilha no meio de nós. Então o povo Josué estava com a fé realmente ali presente, né? E muitas vezes isso é realmente importante na nossa vida. Nós precisamos entender realmente que a santidade é um dos nossos princípios maiores, né? Nós temos que estar em santidade para nós podermos vencer nossas lutas diárias, para nós podermos alcançar as promessas que o Senhor tem nos prometido e para alcançar nosso projeto maior também, que é o Senhor. Nós vamos agora para o segundo ponto, né, que fala sobre as dificuldades no caminho da bênção. O primeiro subponto fala sobre a prova, o Jordão transbordava, né? Aqui a gente pode até assimilar que são situações parecidas, né, com o que Moisés passou quando eles estavam saindo do Egito, né? Para fugir de Faraó, né, eles se depararam com o Mar Vermelho e ali o Senhor ele fez o milagre de abrir o Mar Vermelho, né? E aqui a situação era um pouco parecida, só que era parecida, mas era em situações, circunstâncias diferentes, né? Porque o povo de Israel aqui, agora na época de Josué, né, eles iriam atravessar o Rio Jordão, mas eles iriam atravessar o Rio Jordão já sabendo que eles teriam que pelejar lá na frente para conquistar a terra prometida, né? Então, além de atravessar o Rio Jordão, que era uma coisa praticamente impossível, né, eles teriam que pelejar para conseguir conquistar aquela terra. Então a gente vê que ele tem um obstáculo e ainda vai ter uma luta na frente, né? E então o povo teria que ter uma fé redobrada do que eles teriam para atravessar o Mar Vermelho. E aqui o Senhor mais uma vez está provando o povo de Israel para saber se eles realmente têm a fé e para mostrar mais uma vez que ele é Deus na vida do povo de Israel. Entendeu? É para mostrar mais uma vez, para confirmar que assim como ele fez no passado, ele faria naquele presente também. Assim como ele fez com a geração anterior, ele faria com essa geração também. E então assim, era praticamente impossível atravessar o Rio Jordão quando ele estava em cheia, né? Então ali o povo teria que ter uma fé redobrada praticamente. E ali o Senhor ele queria realmente provar para o povo de Israel que ele era Deus na vida deles. O segundo subponto fala sobre a bênção, tempo da ceifa. Então, enquanto o Senhor estava trabalhando ali, né, para fazer o povo atravessar o Rio Jordão, lá na Terra Prometida, né, era um tempo de colheita, era o tempo da ceifa, né, então o Senhor estava preparando já para eles o banquete, né, então eles estavam pensando ali no obstáculo agora, né, como que nós vamos atravessar o rio, como que nós vamos passar, como é que nós vamos chegar lá, e o Senhor já estava preparando para eles lá na frente, realmente, o banquete para eles, né.
a comida para eles, para que eles pudessem se servir, para que eles pudessem realmente desfrutar daquela terra, né? Então é assim que o Senhor ele faz na nossa vida. Muitas vezes nós estamos focados apenas no obstáculo, nós estamos focados apenas no presente, naquilo que nós vemos como impossível na nossa vida. Só que o Senhor ele enxerga muito além. Aquilo é um pequeno problema para o Senhor que pode ser resolvido através da nossa fé, né? Se nós tivermos fé, o Senhor ele resolve aquele pequeno obstáculo. E assim que nós colocamos a nossa fé em ação, o Senhor ele já começa a preparar também algo melhor lá na frente, né? Ele prepara um banquete lá na frente, né? Ele nunca deixa o seu povo desamparado, nunca deixa o seu povo para trás, né? Então o Senhor estava fazendo o povo passar por aquele obstáculo mais uma vez, né? E estava também preparando o banquete para eles lá na frente. O terceiro subponto vai falar sobre o milagre da travessia do Jordão. Aqui nós podemos assimilar, né, as duas, essa situação com a situação de Moisés, né? Porque eles estão referentes ali perante um rio onde eles não conseguem atravessar, né? Então ali é uma situação parecida. Só que o Senhor ele age de forma diferente nas duas situações, né? Ele sempre cria uma situação, ele sempre cria realmente uma forma nova de abençoar o povo, né? Que se encontra ali. Então, por mais que o povo de Israel estivesse em situações parecidas, né, referente perante ao rio, que não consegue atravessar, o Senhor ele dá uma escapatória diferente para aquele povo. Na época de Moisés, o Senhor ele partiu o mar em dois, né, e o povo atravessou enxuto. Aqui agora o Senhor está trabalhando com mais calma, né, referente à situação diferente, né, lá o povo estava sendo perseguido, então o Senhor tinha que tomar uma posição rápida, né, ali para que fizesse o povo atravessar com rapidez. Aqui ele queria mostrar para o povo de Israel que ele era realmente Deus, né, Deus de todas as coisas. Então ele realmente criou uma forma diferente, ele criou uma barragem, né, ali segurando as águas e e assim que o caminho ficou totalmente seco, né, os sacerdotes entraram ali e foram caminhando junto com o povo de Israel. Então aqui Deus ele queria provar, né, que Deus ele é Deus na situação que está correndo com o povo, né, que é uma situação de pressa e uma situação para mostrar ali que ele trabalha também na calma, né, que ele também consegue mostrar que ele é Deus, né. Então a gente vê que na nossa vida também é assim, a gente vê que Deus ele trabalha de formas diferentes. Tem situações, tem provas que nós passamos e que ele nos dá escapatórias diferentes em diversas situações. Deus ele não é Deus igual aos irmãos, Deus ele trabalha realmente diferente e isso é o maravilhoso, né? Ele não dá a mesma escapatória, ele sempre dá uma situação diferente para mostrar que ele é Deus nas nossas vidas. Nós vamos agora para o terceiro ponto, né, que fala sobre um evento para não esquecer. O primeiro subponto fala sobre o memorial de Deus. Então, o povo está ali atravessando, né, e o Senhor fala para Josué pegar uma pessoa de cada tribo, né, e pegar uma pedra ali do Rio Jordão e montar um memorial, né, em Gilgal, né. Qual que era o objetivo do Senhor? O objetivo do Senhor era mostrar, né, fazer com que aquele povo não se esquecesse do que aconteceu, né? Então, toda vez que alguém perguntasse, né, o que era aquilo, qual que era o significado daquele memorial, as pessoas que passaram pelo Rio Jordão, as pessoas que passaram por aquele obstáculo, que passaram por aquela situação, seria necessário que elas narrassem a história para que o povo realmente não esquecesse, passasse isso de geração em geração, para que o povo de Israel não esquecesse que Deus tinha feito no meio deles. Então era realmente para relembrar, era realmente para mostrar, entendeu? Falei assim, olha, esse memorial tá aqui porque nós atravessamos o Rio Jordão graças ao Senhor. Então assim, sempre que as pessoas perguntassem, eles iriam recontar aquela história. E na nossa vida é assim também. Isso se chama um testemunho, né? Muitas vezes nós precisamos dar o nosso testemunho para que as pessoas saibam do que Deus fez na nossa vida e para que nós não possamos esquecer também. Precisamos fazer ações de graças na nossa casa, na nossa vida, dar ações de graça ao Senhor para que cultos de ações de graça, né, para que nós nunca possamos esquecer, para que nós possamos sempre agradecer o que Deus ele fez na nossa vida, né, as bênçãos que ele nos deu, né. O segundo subponto, né, vai falar sobre o memorial de Josué. Então Josué também ele monta um memorial ali enquanto os sacerdotes estão fazendo a travessia no Rio Jordão. Josué ele também monta um memorial ali com algumas pedras, né, com o objetivo de mostrar que as 12 tribos estavam entrando em Canaã, né? Então ele montou realmente o memorial ali, fazendo com que aquelas pedras meio que segurassem o Rio Jordão, né? Tempos depois elas estariam ali depois, né, de toda essa situação, mesmo após a travessia, aquele memorial estaria ali, mas o objetivo maior de Josué foi mostrar que as 12 tribos atravessariam, né, aquele Rio Jordão e que as 12 tribos chegariam a Canaã, né?
Então, mais uma vez, algo para eles não se esquecerem, né? O memorial aqui tem o objetivo de fazer com que eles não se esqueçam daquele acontecimento, de que todos entrariam ali naquela terra. O terceiro e último subponto fala sobre o propósito dos memoriais. Como eu já estou falando aqui desde o início desse ponto, né? Qual que era o maior propósito de Josué levantar um memorial? Qual que era o maior propósito de Deus pedir para que Josué fizesse isso? Era para que o povo não se esquecesse realmente do que Deus tinha feito no passado, né? Então Josué montou esse memorial para que o povo não se esquecesse da mão de Deus, de que Deus deu a providência para eles na travessia do Rio Jordão. Eles levantaram aquele memorial para que todas as vezes que eles olhassem para aquilo, né, eles lembrassem, tivessem em mente do que Deus tinha feito na vida deles, né? E nós precisamos montar um memorial na nossa vida também. Nós precisamos montar algo que nós não possamos esquecer, porque nós somos assim, nós somos falhos, né? Muitas vezes o Senhor ele nos dá uma bênção, nós ficamos felizes e acabamos esquecendo aquilo, né? E quando nós passamos por uma outra situação totalmente diferente, nós esquecemos o que Deus fez no passado. Então José falou assim, não. A gente vai montar um memorial para que toda vez que a gente olhe aqui, né, a gente lembre do que o Senhor fez no passado, do que o Senhor fez no Mar Vermelho, do que o Senhor fez conosco no Rio Jordão. Então, assim, nós sempre que nós olharmos para isso, nós lembraremos do que o Senhor fez, né? Então, nós precisamos montar o memorial na nossa vida também. Nós precisamos sempre lembrar que o Senhor, o que o Senhor fez no passado para nós, o que o Senhor, ele montou para nós no passado, o que nos deu no passado. Então, nós não podemos deixar de agradecer a Deus, nós não podemos deixar de reconhecer quem Deus é, porque nós não somos nada, mas o Senhor, ele é tudo na nossa vida. E é por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós chegamos onde nós queremos chegar, onde nós alcançamos as nossas bênçãos. Então nós temos que montar realmente um memorial para Deus. Então nós não podemos deixar de agradecer a Deus, nós não podemos deixar de reconhecer quem Deus é, porque nós não somos nada, mas o Senhor, ele é tudo na nossa vida. E é por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós chegamos onde nós queremos chegar, onde nós alcançamos as nossas bênçãos. Então nós temos que montar realmente um memorial para Deus. E para nós lembrarmos o que Ele fez no passado da nossa vida, para que nós não deixemos bater isso despercebido. Porque muitas vezes nós esquecemos o que o Senhor fez no passado pra gente, a gente fica cobrando o Senhor, né? E então, assim, a gente tem que montar realmente isso na nossa vida, fazer cultos de ações de graças para poder sempre relembrar o que Ele fez e continuar caminhando, né, perante a isso. Então, como conclusão aqui, né, a gente pode entender que aquela travessia do povo de Israel pelo Rio Jordão, né, foi um marco histórico para eles, né, para que eles pudessem se lembrar do que o Senhor fez no passado, né, e do que o Senhor continuaria fazendo por eles, né. Também não mostrar só para eles, mas também mostrar para os inimigos de Israel quem era o Deus de Israel, né. Então aquilo ficou como um marco histórico para eles, para que eles pudessem realmente perceber quem era o Deus que estavam com eles. Queridos, é isso. Eu espero que eu tenha transpassado essa lição para vocês de uma forma que vocês pudessem entender, né. Espero que vocês consigam acompanhar aí todas as lições, que vocês venham realmente estar acompanhando esse projeto junto com o irmão Lucas, com o irmão João, o Renan e eu, né? A gente está aqui sempre para auxiliar vocês nisso. Espero que eu tenha dado uma boa aula para vocês, né? Que vocês tenham entendido realmente o que eu queria transpassar aqui hoje para vocês e que o Senhor continue abençoando vocês. Não podemos estar juntos agora, nesse momento, né? Mas que futuramente eu creio que o Senhor vai nos permitir que nós possamos nos ajuntar novamente para nos alegrar, né? Então, Deus abençoe vocês.